Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Day News, dia 15 de setembro, aqui para vocês no canal Dicionário do Investidor, o canal com mais notícias sobre fundos imobiliários do YouTube. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Comentários do Kiko eu sempre trago aquela perguntinha que é repetida, que eu sempre respondo para vocês, e de repente pode ser importante para alguém que ainda não perguntou sobre isso. Vou pedindo para vocês deixarem aquele like, quem não for inscrito se inscreva no canal. Um aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento, a responsabilidade de escolha dos ativos é do próprio investidor, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas, vamos lá. Pessoal, mais um dia de queda no IFIX. Estamos aí no terceiro dia de queda consecutivos do IFIX. Queda pequena, 0,15%, mas isso significa também que pode estar estabilizando aí nesse valor próximo aos 3.000 pontos. Entre os fundos imobiliários de modo geral negociados na Bolsa, maior alta XPCM 11, 12%. Essa locaçãozinha aí de 15%, que vai gerar uma renda de quase um centavo a mais. Depois de acabar a carência, depois de acabar os descontos, vai dar um centavo. Está gerando mais um aumento. É o terceiro dia consecutivo de alta no XPCM. O CED 11 subiu 5%, NIU 11, 4%, RNDP 3%, EDFI 2%, RZAK 2,5%. Entre as quedas, DAMT 11 caindo 18%, XPHT caindo 9%, ERPA 11 caindo 8%, o PEMA também caindo 8%, HU-CG caindo 4%, KEV 4%. Entre os fundos que participam do EFIX, agora sim, o IRZAK11 foi uma alta de 2,5%, provavelmente o pessoal já de olho no provento, e a mesma coisa o LZR11, o pessoal subiu 1,32%, BRCO11 1,19%, RBRY 1,15%, LVBI 1%, RBVA 0,81%. Entre as maiores quedas, MCHF 11, 3,19%. O pessoal não deve ter gostado do provento. RBRP de lajes corporativas caindo 2,88%. XPPR de lajes corporativas caindo 2,13%. CARI 11 de cemitérios caindo 2%. BRCR11 de lajes corporativas caindo 1,95%. BLMR11, que ontem estava nas maiores altas, hoje caindo 1,94%. Esse é um FOF. Entre os FIAGROS, nenhuma alta muito significativa, e as maiores quedas aqui, 1,95% do PLCA11, o Vigia 11, que informou proventos, caiu 1,28%, RZJ 11 caindo 1,14%, Rura 11 1%. Fonte do dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Ontem eu fiz o Day News, apresentei esses dados aqui para vocês, e lá do Day News, aqui eu vou comentar apenas aqui que eu vejo os FOFs pagando um bom provento, bem razoável ainda, e dá para ver uma nítida alta nos PVP deles, enquanto os fundos imobiliários de papéis ainda pagando excelentes proventos. E hoje nós vamos ter DI Proventos também, onde vamos informar aqui esses fundos imobiliários que informam proventos hoje. SNCI 11, SNFF 11, SNAG 11, que todo mês informa provento no dia 15 de cada mês. O AF ou AF 11, que mudou de nome, agora ele ALZM 11. E esses todos os outros que é no 10º dia útil, que é hoje. Inclusive hoje nós vamos receber renda, né? Recebemos hoje os proventos anunciados lá no 1º dia útil e no 5º dia útil. Fatos relevantes e comunicados ao mercado. KIRI 11, para quem não sabe, pediu uma Assembleia Geral Extraordinária, onde ia votar se o fundo ia ser extinto ou não. Então vai ser extinto, foi aprovado, e aqui está a partir do dia 14/9, ou seja, ontem, já tem um bloqueio das cotas, ninguém mais pode mais comprar ou vender KIRI 11, e terá de 15/9 a 28/9 para informar
o seu preço de custo ao administrador. Aí informou esse preço de custo. Como é que informa? Você tem esse endereço aqui para fazer essa enviar, mas quando você informar, você tem que ou num cartório reconhecer firma ou uma plataforma digital de assinatura eletrônica. Eu recomendo usar o assinador.gov.br, que é mantido pelo gov.br. Você consegue assinar eletronicamente e mandar para o e-mail kiri11@brltrust.com.br. MCCI 11 formou uma nova emissão de cotas, é a 7ª emissão, é uma oferta pública. Eles registraram na CVM essa emissão, querem captar 400 milhões de reais. Esse preço, que é um preço preliminar e pode ser modificado até sair o anúncio de início, R$ 98,08, mais uma taxa de R$ 1,92, que dá R$ 100, preço de mercado R$ 97,53, valor patrimonial R$ 96,71. Os fatores de proporção e a database será divulgado no anúncio de início. BLCP 11 formou uma inadimplência que não recebeu de um dos locatários aqui, e o equivalente a 9 centavos por cota. Por isso que o rendimento veio um pouco mais baixo. E eles informaram aí que a locatária já reconheceu o atraso do pagamento e informou a gestora que tal atraso ocorreu por um lapso operacional da própria locatária. E a mesma pretende realizar o pagamento dos aluguéis com todas as devidas multas e encargos. Então, mês que vem, esses 9 centavos vão vir de renda a mais no BLCP 11. RZAG 11 saiu o prospecto de início, o anúncio de início e o prospecto definitivo da 2ª emissão de cotas. 300 milhões de reais é o volume total. O preço da cota R$ 9,95, sendo que 40 centavos são taxas. O preço de mercado está R$ 10,34, o valor patrimonial R$ 9,53. Então saiu acima do valor patrimonial e abaixo do valor de mercado. O fator de proporção é muita coisa, 1,03, então o fundo vai dobrar de tamanho. A database dia 19/9. E terá negociação de direitos. Então, a partir do dia 20/9 aí, vai aparecer na sua carteira, quem tiver RZAG11, vai aparecer RZAG12. TRXF11 informou aí, em continuidade ao mercado, o fato divulgado em 22/7, que o fundo deu continuidade ao no contrato de venda do imóvel da Sodimac. Eles estão vendendo para a VBI Consumo Essencial, que é o fundo VBI, pelo preço de R$ 73 milhões, que vão ser pagos em 4 parcelas. A primeira parcela já paga agora R$ 150 mil. R$ 150 mil somente pode-se dizer que é só uma caução, né? E a segunda parcela, 24 mil, pago até 30 de dezembro de 2022. E mais 24 milhões, tá, gente? Mais 24 milhões paga em 6 meses depois da segunda parcela e 24 milhões, mais 24 milhões em até 12 meses depois da segunda parcela. Então são 4 parcelas, mas as 3 últimas que são mais significativas e pagamentos por semestre a semestre. Para que isso? Gente, já é ajustando aí pela renda, né? Com isso ele faz a distribuição. São 3 semestres aí de rendimento extra no TRXF, porque tem um lucro de 14 milhões e 500 mil reais o lucro total. Essa venda desses imóveis teve uma TI, uma taxa interna de retorno, aproximada de 16,15%. Isso não significa que eles compraram por um preço e venderam 16,15% mais alto. Apesar que essa taxa ainda é 16,15% ao ano, né? Eu acho que esse TRX tem já 3 anos esse imóvel. Então foi até um bom retorno. Só que essa taxa de interno, ela conta o lucro que tem, então você pega o preço de venda, subtrai o preço de custo de ter adquirido o imóvel, aí você encontrou o lucro do imóvel e soma os aluguéis recebidos até hoje. Aí somando isso tudo vai dar 16,15% ao ano. E essa distribuição é lógico que só vai ser quando for apurado o lucro, quando receber o financeiro, quando transitar no caixa.
E para o EVBI 11, que informou tudo isso aí, que adquiriu o imóvel, que vai pagar em 4 parcelas, ele também deu essa informação, que quando tiver todas as condições precedentes sejam superadas, o fundo estima aí uma rentabilidade, um impacto positivo de 30 centavos por cota, considerando já as cotas da oferta pública que vai acontecer agora, que está acontecendo, sexta emissão de cotas. HGPO11 informou os cotistas do mercado geral que recebeu uma proposta de compra dos seus imóveis, uma proposta de R$ 466.477.900, equivalentes a R$ 36.983,90 por metro quadrado. É uma boa taxa, 36 mil por metro quadrado, 37 mil praticamente por metro quadrado, porém o fundo só trouxe isso a público, porque essa nova proposta é 3,56% melhor do que a melhor proposta que ele tinha recebido quando ele estava com os imóveis à venda, não estão mais à venda. Porém, é 5,17% menor que o mínimo estabelecido pela Assembleia Geral Extraordinária, que os cotistas falaram, o mínimo que a gente quer receber é isso aqui. Então, como é menos que isso, a administradora apenas deixou público essa proposta, mas já está negada essa proposta de venda do HGPO. Não vai convocar uma Assembleia Geral para aceitar ou para negar. Já negou porque está abaixo do mínimo. BBRC 11, que tem uma agência alocada ao Banco do Brasil que está passando por impactos da desapropriação parcial. Então, como foi desapropriada parcialmente a uma agência, teve que fazer reformas, e essas reformas vão ser entregues em novembro de 2022, e com a alocação do Banco do Brasil sendo retomada a partir de dezembro de 2022. E o primeiro pagamento do aluguel vai ser no último dia útil de dezembro de 2022 e vai impactar na renda lá em janeiro de 2023. GGRC 11, informando aqui que a Covalan entrou em recuperação judicial. Exatamente. Já não basta incêndio, já não basta inadimplência, já não basta um monte de coisa. Agora ainda a GGRC solicitou recuperação judicial e o pedido de recuperação não impedirá o prosseguimento da execução em face dos fiadores, sendo que inclusive já foram solicitados pedidos de penhora online e dos imóveis de propriedade dos fiadores da operação, os quais se encontram agravados com a certidão premonitorial. A administradora e a gestora reiteram que envidarão todos os esforços e medidas para preservação de direitos do fundo e os seus cotistas. Então, o que está acontecendo? Infelizmente, isso faz parte de locações. Está locando imóveis, uma hora você vai arrumar um inquilino que não te agrada, você vai arrumar um inquilino que vai te dar um calote. E foi o que aconteceu aí. Agora estão correndo atrás das medidas judiciais que têm que ser feitas junto à Covalan e ver o que consegue receber de volta. E o melhor ainda, que a gestora e a administradora estão comunicando, estão sempre deixando os cotistas informados da situação. Relatórios gerenciais. Temos aqui o FGAA11, Fundo Imobiliário, Fiagro. Esse Fiagro aqui informou que está dando continuidade a estruturações de CRAs que estão no pipeline, tendo 4 novas operações a serem desembolsadas ainda em setembro e pretendendo concluir 100% da alocação nos ativos alvos. O fundo distribuiu 14 centavos no mês de agosto, equivalente à distribuição de R$ 4.773.663,86, considerando a cota patrimonial, um dividendo de 1,45. Utilizando o CDI de 1,17% em agosto, o fundo entregou CDI mais 3,88%. Uma boa taxa aí, CDI mais 3,88%. RZEG 11 informou 14 centavos, que dá um dividendo de 1,36%, e eles colocam aqui que o cenário fica mais caro para o produtor rural realizar grandes investimentos. Com essa redução de novos investimentos, e o fundo está fazendo nova emissão. Meio estranho, mas tudo bem. Estão aproveitando para diminuir a alavancagem e melhorar a estrutura financeira e, consequentemente, o score de créditos. O que está acontecendo? Os produtores estão quitando suas dívidas, estão recebendo as granas e estão
evitando dívidas porque as taxas estão muito altas. Para a nossa carteira, essa alta de juros favorece a performance do FIAGRO, uma vez que 100% do portfólio do fundo é atrelado ao CDI. RZTR11, o Risa Tarreax distribuiu R$ 1,25, que equivale a um dividend yield de 1,20%. A cota do secundário variou de 101 para 104, rendimento bruto de 3,77%. Conforme fato relevante publicado em 13 de 9, o fundo recebeu da Uberi Agropecuária R$ 37.675.179,89, referente ao pagamento antecipado de 45,72. O que a gente comentou agora lá no FIAGRO, aconteceu aqui no RZTR11. O produtor agrícola foi lá e pagou recomprou parte da sua terra de volta, 45,7%, para pagar menos dívida. Porque está cara as dívidas. O recurso recebido serão realocados preferencialmente em oportunidade de ativos para aquisição através de estratégia Land Equity, ou seja, não será dada a opção de recompra para o produtor parceiro. Então, eles agora vão para aquela estratégia que não vai dar mais a opção de recompra. Essa estratégia busca retorno através da valorização imobiliária. Quando você não dá uma opção de recompra para o produtor, a terra é sua, literalmente. Então, se valorizar a terra, o fundo vai ter valorização no valor patrimonial. Então, agora eles vão mudar um pouquinho essa estratégia, que atualmente acho que quase todos tinham a opção de recompra. No caso aqui, a Uberi teve a opção de recompra, por isso que recomprou 45,7% da sua terra, pelo mesmo preço que vendeu. DECRA 11, FIAGRO, formou 13 centavos, que dá um dividend yield de 1,33%, equivalente a 112,9% do CDI, um rendimento, tirando o imposto de renda, 132,8% do CDI. O fundo encerrou o mês com 99,1% em ativos de crédito. Na carteira dele, ele atualmente está com a taxa ponderada CDI mais 4,84%, IPCA mais 10,32%. 78,6% da carteira é CDI, 20,5% é IPCA. A duration média está em 2,2% ao ano. E no corporativo aí, a base de cotista evoluiu 10%. E desde o começo, desde janeiro, 143%. Hoje o DECRA 11 está entre os 6 FIAGROS com maior quantidade de cotista. Comentários do Kiko. As taxas da B3, elas devem ser utilizadas para cálculo do preço médio? Gente, preço médio, quando a gente fala preço médio, já é uma economia, porque o nome correto é preço médio de custo de aquisição. O preço médio de custo de aquisição, é isso que deveria chamar. Então é custo de aquisição. Então deve ser considerado todas as despesas que você tem para adquirir cotas. Porém, as taxas da B3, da B2 ali, mas é B3, como emolumentos e liquidação, são hoje apenas 0,03% do valor de aquisição. Se você considerar as taxas, você deve considerar sempre no seu preço médio 0,3% a mais. Então você pega lá, comprei por R$ 102 a cota de um fundo imobiliário, acrescenta 0,03%, que foram as taxas. Muitos não acrescentam essa taxa, por opção. Kiko, então a pessoa pode não acrescentar a taxa? Não é obrigatório? Não. Isso faz com que as despesas de aquisição sejam menores. Se você não acrescentar essas taxas, em caso de uma eventual venda, você terá um lucro maior no papel, nos números, porque você diminuiu o preço, você não botando as taxas, ficou mais barata a sua aquisição. Na hora que você vendeu, você vai ficar mais caro, vai ter um lucro maior. E esse lucro maior você vai pagar um imposto maior, porque o seu lucro foi maior. Mas a questão é que o imposto maior aí vai ser um aumento de 0,03% no imposto pago. Tem muita gente que não coloca as taxas da B3 no seu cálculo do preço médio, simplesmente para não ter dor de cabeça para ficar somando, multiplicando 0,03%. 0,03%, gente, é pouca coisa. De R$100 nós estamos falando de 3 centavos. Aí muita gente prefere desprezar isso aí
do que utilizar nos cálculos, tá? Mas isso aí é estratégia de cada um vê se utiliza ou se não utiliza. Eu utilizo uma planilha, a planilha é do Carlos. Se alguém quiser, coloca nos comentários aí, eu coloco o link de aquisição da planilha e a planilha já coloca esses cálculos lá para mim. Quem usa o site Meus Dividendos, o site Meus Dividendos que controla a carteira, quando você faz os lançamentos manuais lá, ele já coloca também essas taxas lá para mim. Então já fico tranquilo nesse sentido. Então é questão de opção. Se pega as taxas ou não pega as taxas. Confesso que de vez em quando as taxas da B3, que é de emolumentos e de liquidação, às vezes eu desconsidero elas. Mas aquelas taxas, por exemplo, de subscrição de cotas, eu sempre levo em consideração porque elas são bem altas e acabam significando muito no resultado do fundo. Pessoal, Day News dia 15 de setembro, é só isso tudo aí. Espero que hoje entre muito dinheiro na conta de vocês aí, dos dividendos dos nossos fundos imobiliários. Vou pedindo para vocês deixar aquele like. Se você não é inscrito no canal e assistiu até agora, se inscreve no canal e fique por dentro de todas as informações aí. E muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima.